Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Se cuidando, cuidando dos familiares? Eu espero que todos estejam bem, faço votos de que vocês estejam saudáveis, física e mentalmente, e estejam esperançosos quanto à superação desse momento que nós estamos passando. Vamos superar, vamos vencer tudo isso, mas até lá nós precisamos tomar aí algumas medidas, né? E como eu venho conversando com vocês aí nessa última semana, a Faculdade Metropolitana do Recanto das Emas, ela resolveu repor os nossos encontros pelo ambiente virtual de aprendizagem. Todos vocês já têm acesso, né? Nós temos lá os textos que baseiam as nossas aulas, alguns vídeos, algumas atividades. E pensando na dificuldade que alguns colegas têm, eu resolvi gravar uma série de pequenos vídeos para ajudá-los na compreensão dos textos de cada aula e para orientá-los. Eu sei que os alunos eles ficam mais tranquilos e menos ansiosos, né, quando vem a cara do professor. Então eu espero que esses vídeos eles me aproximem de vocês, diminuam a ansiedade, levem tranquilidade e, acima de tudo, compreensão sobre os conteúdos e também sobre a proposta da nossa disciplina, né? A nossa disciplina, dentre todas as que eu ministro, talvez é a turma que tenha tido mais dificuldades, porque a gente só teve um encontro. Aquele primeiro encontro de apresentação de proposta, boa parte da turma não compareceu, né? E aí na semana seguinte as aulas elas foram paralisadas e aí nós vamos caminhando aí para a nossa quarta semana sem aula, né? E aí a ideia, então, por meio desses vídeos, é fazer com que vocês compreendam a proposta da nossa disciplina, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Reinaldo e ministro a disciplina Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania. Qual é a grande proposta da nossa disciplina? Qual é a ementa da nossa disciplina? Quando alguém te perguntar, o que você faz na faculdade, lá na aula do professor Reinaldo? Você vai explicar. Basicamente, como a nossa disciplina ela tem uma proposta prática, né? Nós pensamos em trabalhar duas ideias que são indissociáveis da formação do professor, da formação do profissional de pedagogia. E eu até chamaria essas ideias de valores civilizatórios. O primeiro deles é o valor da responsabilidade e o segundo é o valor da cidadania. Então, nós da Faculdade Metropolitana queremos formá-los e formá-las com competência técnica, para que vocês atuem da melhor maneira possível em qualquer contexto onde o profissional de pedagogia seja exigido. Mas também nós queremos formar uma dimensão de consciência social. E esse é o grande caminho que a nossa disciplina Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania propõe a vocês. Uma formação com uma consciência cidadã. Uma formação sensível às questões da nossa sociedade, especialmente no trato com crianças, adolescentes e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e também que vivem em situação de violência, sofrendo essa violência e sendo também protagonistas dessa violência. As questões que nós lançamos na nossa disciplina é a seguinte: por que o jovem, o adolescente, ele desvia? Você já parou para se perguntar nos noticiários, né? Aqueles noticiários que sempre trazem adolescente assalta trabalhadores numa parada de ônibus, né? Jovem assalta a mão armada, né? Pessoas, leva bolsa, leva isso, leva aquilo. Sem falar em outros crimes mais graves, né? Provavelmente você já deve ter se questionado o que leva um jovem, um adolescente a transgredir a norma, a transgredir a lei. Existem várias explicações. E essas explicações passam pelo estudo de algumas teorias, passa pelo estudo científico, né? E aí nós vamos superar o senso comum com relação aos motivos da delinquência e do desvio. Tudo bem? Professor Reinaldo, por que eu quero saber as causas da delinquência juvenil? Por que eu preciso saber os problemas sociais que o Brasil enfrenta? Porque você, enquanto profissional de pedagogia, tem uma missão ética, digamos assim, de propor saídas para esses problemas.
ok? Então nos interessa saber esse contexto social de vulnerabilidade, né, dessas crianças, adolescentes e jovens, numa perspectiva científica, estudaremos esses conceitos, e nos interessa profundamente pensar esses problemas da sociedade brasileira numa perspectiva de resolução. O que nós podemos fazer para resolver o problema? Projetos interventivos, projetos educativos podem ser pensados, por exemplo, para levar a alfabetização a uma comunidade onde boa parte dos jovens não conseguem frequentar a escola. Quais projetos poderiam ser pensados para que determinados contextos fossem transformados, né, na consciência das pessoas que vivem lá e também com relação a uma série de questões? Nós sabemos que o Estado brasileiro, os governos, eles têm grande responsabilidade nisso tudo. Só que a sociedade civil ela tem um papel importante também. Não é o Estado que faz tudo. Essa crise do coronavírus está revelando para nós que o Estado ele é importante, mas a sociedade civil organizada, as pessoas comuns, o cidadão que tem uma consciência de coletividade, ele também é importante nessa conjuntura, né? E essa nossa crise ela mostra isso, a importância das ações coletivas, da consciência, do engajamento, do envolvimento em prol da coletividade. Então a nossa proposta de Prática Pedagógica 2, ela passa por isso, passa por essa compreensão. E o que nós, enquanto profissionais de pedagogia, podemos fazer, primeiro, para entender os problemas sociais, especificamente a vulnerabilidade da nossa juventude, e uma vez entendendo, quais projetos, né, ou quais solução nós poderíamos pensar para resolver estes problemas. Essa é a grande proposta da nossa disciplina. O nosso segundo encontro, que aconteceria no dia 12 de março, ele é um encontro onde nós trabalharíamos a noção de educação como prática social. E existe um textinho lá na plataforma, que é o nosso texto 2, chamado Educação, Natureza e Seu Papel. É um texto do Émile Durkheim, é um texto clássico, é um texto retirado do seu livro Educação e Sociologia. E eu gostaria de relacionar esse texto da aula 2 com aquele primeiro textinho que eu até levei para alguns colegas, né? Que é Do Direito e do Dever de Mudar o Mundo. Esse é um texto do Paulo Freire. Eu gostaria de fazer uma relação entre esses dois textos e direcionar vocês para a atividade de reposição do dia 12. Tudo bem? Podemos caminhar nesse sentido? Então, a primeira coisa, o que vocês precisam entender? Lá na plataforma eu postei alguns vídeos, né? Para ajudá-los a compreender. Mas eu gostaria que a chave de compreensão do texto e do conteúdo fosse no seguinte sentido. Se questionem. Quando eu digo que a educação é uma prática social, isso significa o quê? O que significa dizer que a educação é uma prática social? Primeiro, significa dizer que a educação ela é uma invenção humana. Não existe civilização e não existe ser humano sem um processo formativo. E o processo formativo, o processo de educação, ele é bem anterior à escola. Então, antes da escola ser inventada, sabe essa escola como nós a entendemos? Esse prédio com muros, com salas, com séries, cada criança na sua série, divididas por idade específica, aprendendo conteúdos sistematizados de livros. Essa escola, ela tem uma gênese, ela foi criada na modernidade. Só que muito antes da escola, né, assim que nós, enquanto seres humanos, começamos a nos mover no mundo e a entender que era necessário inventar instrumentos para sobreviver, ensinar o outro a pescar, a caçar, né, a se proteger, quando nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos esta noção, começamos então o nosso processo formativo. Se fosse para listar quais características definem um ser humano, nós poderíamos especificar um monte delas. E uma dessas características é o processo de educação, é o processo formativo, né? É como nós aprendemos. Então, o ensino e a aprendizagem são dimensões que nos constituem enquanto seres humanos. Aprendemos em casa, aprendemos com a nossa família, que é a nossa socialização primária, aprendemos na escola, aprendemos nos grupos sociais dos quais nós fazemos parte, você aprende na igreja que frequenta, no seu grupo religioso, você aprende com seus amigos,
você aprende nos mais diversos contextos, porque você é um ser social e, enquanto ser social, você é um ser naturalmente dado à aprendizagem. Não há como fugir disso. Inclusive, essa é uma frase muito clássica do próprio Émile Durkheim no seu texto, né? Quando ele diz assim: ninguém escapa à educação. Você, enquanto sujeito, pode até pular o muro da escola. Você já fez isso? Eu já fiz isso, né? Inclusive, eu tenho aqui, ó, tá vendo isso? Isso aqui é a marca de um caco de vidro que estava no muro da escola onde eu estudava, lá no interior da Bahia, né? Alguns anos atrás. Então eu quis fugir da escola e me dei mal, quase cortei o pulso, né? Então às vezes nós fugimos da escola. Só que o Durkheim me diz o seguinte: por mais que você fuja da escola, ou por mais que os seus pais não te deixem ir à escola ou ter uma experiência de educação formal, o fato é que ninguém escapa à educação. Ninguém escapa aos processos formativos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, certo? Se nós somos socializados quanto aos valores de uma sociedade, os valores que são legítimos, né? Que a sociedade considera virtuosos, nós também podemos ser socializados para aquilo que não é virtuoso socialmente. Tudo bem? E essa é uma teoria que alguns vão defender bastante. Nós vamos conversar sobre isso ao longo das nossas aulas. Então, o que eu queria que vocês entendessem? A educação é uma prática social porque é uma invenção humana. E além de ser uma invenção humana, ela tem a característica da sociedade onde ela está inserida. E aí nós vamos visitar mais um conceito do Durkheim, quando ele diz assim: ninguém escapa à educação, a educação ela é universal. Então, se você analisar a história da humanidade e todas as sociedades, você vai perceber que sempre houve ali um processo formativo, um processo de ensino-aprendizagem. Desde as tribos primordiais, né, às sociedades mais tecnológicas e sofisticadas. O fato é, nós sempre aprendemos, sempre ensinamos. Nós não viemos ao mundo, né, ou nós não chegamos ao mundo como alguns animais que trazem de forma instintiva, né, no seu DNA aquilo que deve fazer, né, é o instinto. Nós não, nós precisamos aprender. Então é por isso que o processo formativo, gente, ele é um processo desafiador durante a vida inteira. Você começa, né, você vem ao mundo, você se move no mundo, você aprende e você não deixa de aprender ao longo da sua vida inteira. Então, enquanto houver suspiros e respiros, há aprendizagem. Não dá para fugir disso. E isso nós aprendemos com Durkheim. Um segundo ponto importante sobre a teoria dele, ele diz que a educação é universal, alcança a todos e todos têm experiências formativas em seu contexto. Mas essa educação, ela sempre tem a cara daquela cultura. Já parou para imaginar como as culturas do mundo são diferentes? Cada cultura a seu modo, com seu quadro valorativo, com seus valores, com seus signos, com seus símbolos, com as suas regras. E cada cultura também tem o seu sistema de ensino, o seu sistema de ensinagem, né? Ou os seus processos formativos particulares. Se eu visito a Índia hoje, eu vou perceber que a Índia é uma sociedade organizada em castas muito rígidas, não há mobilidade de uma casta para outra, né? Se você nasce Dalit, você vai morrer Dalit. Se você é um Brahmane, você vai morrer Brahmane. Quem se lembra da novela Caminho das Índias, né? Não há como mudar de casta. Como é que o sistema de educação desse país funciona? O sistema de educação desse país funciona para legitimar isso que essa sociedade entende como correta. Então, o sistema de castas para a Índia é um sistema que representa o seu potencial cultural. É o que eles entendem como virtuoso, como caro, como valoroso. E aí, o que um sistema de ensino faz? Legitima o que a sociedade acredita, né? E aí nós aprendemos mais uma coisa com Durkheim em seu texto Educação, Natureza e Seu Papel. Porque ele vai dizer que a educação é o espelho da sociedade. O que você vê no espelho? O seu reflexo. Então, o que a sociedade vê quando olha para a educação? O seu próprio reflexo. Isso, gente,
numa perspectiva durkheiminiana.